equilibradas emocionalmente. Né? Então o líder não pode ser desequilibrado. Tá? Não pode ser desequilibrado. Outro, né? Precisa ser uma pessoa equilibrada financeiramente. Faz gasto que não pode. Às vezes eu quero uma coisa cara, mas aí o que você vai fazer? Você vai ver a possibilidade para adquirir aquilo. Né? Não vai desequilibrar as suas finanças por consumismo. Né? Então tem que ser uma pessoa equilibrada na vida financeira, equilibrada na saúde, equilibrada na diversão, nos hábitos, nos gostos. Tem cada gosto extravagante, então a gente tem que tomar cuidado até mesmo no gosto. É uma questão de equilíbrio. Equilibrado nas escolhas, equilibrado no trabalho. Hoje está aqui, amanhã está ali, depois está acolá, depois está acolá. Tem que ser uma pessoa equilibrada. Como que eu posso dizer que o obreiro está pingando de emprego em emprego, a não ser que tenha sido mandado embora sem justa causa? Agora você falou, não gostei daqui. Aí foi para lá, também não gostei dali, também não gostei dali. É desequilibrado, irmão. Desequilibrado. Precisa ser equilibrado. Né? Equilibrado emocionalmente e equilibrado principalmente na vida espiritual. Não é que está uma hora lá em cima crendo bastante, depois não está crendo mais nada, aí depois se afasta, depois volta. Tem que ser equilibrado. Quer ser obreiro na casa de Deus, tem que ter uma vida espiritual equilibrada. É isso que diz a Bíblia. Né? Ser uma pessoa respeitável, de boa reputação. Ser uma pessoa não gananciosa, porque vai achar depois que a fé é motivo de lucro. E aí Paulo ele fala que realmente a fé é motivo de lucro. A fé com contentamento. Se você quiser ser pastor e quiser ser rico, aí entrou em conflito. Entrou em conflito. Então tem que ser uma pessoa não gananciosa. Gananciosa de luxo, gananciosa dos excessos, gananciosa da aparência, gananciosa do querer ter mais, ganancioso de poder, porque tem tudo isso. Não pode ser ganancioso, torpe ganância. E depois uma última qualificação que é não neófito, não novo convertido, para que não caia, de acordo com o texto, na mesma condenação do diabo, porque vai se ensoberbecer, vai se orgulhar e vai achar que vai poder apontar o dedo para todo mundo porque é líder na igreja. Líder de igreja não é ficar apontando o dedo com arrogância para os irmãos, não. Líder no ministério significa servir. Servo de Deus não é aquele que vai dar ordem para todo mundo, muito embora a autoridade faça parte do ministério. Mas ele não vai utilizar essa autoridade para subjugar as pessoas aos seus caprichos. Não vai. Então tem que ser uma pessoa não neófita, para não cair na condenação do diabo e se achar o importante e o mandão e começar a apontar para todo mundo que todo mundo tem que fazer. Você tem que dar exemplo. Ser manso. Aleluia. Glória a Deus. Então, são qualidades que o texto de Timóteo nos fala. Vamos passar o próximo slide. Quais são os padrões estatutários para o líder? Aí você vê que não é fácil ser líder, irmão. Não é fácil ser pastor. Não é fácil ser presbítero. Não é fácil ser diácono, evangelista, cooperador. Não é fácil. Já não é fácil ser crente. Quisera ser obreiro. Né? Vamos lá. Artigo 31. São requisitos espirituais exigidos do presbítero, especialmente os seguintes, porque a lista não acaba. Mas especialmente esse. Ser cheio do Espírito Santo. É uma pessoa satisfeita com Deus. Está equilibrado lá, ó. Espiritualmente equilibrado. Sabe o que é? Não vai desviar nem para a esquerda nem para a direita. Está andando, ó, junto com o Senhor. Está alegre por dentro. Entusiasmado. Tem lutas? Tem. Mas está andando firme com o Senhor. É cheio do Espírito Santo de Deus. Também é apto e busca os dons espirituais e a presença de Deus através da oração. Né? Ter as características espirituais descritas lá em 1 Timóteo que nós lemos e também em Tito. Né? Aceitar e cumprir plenamente as normas da IPR. Tudo aquilo que a gente já viu. Né? Ser membro da IPR há pelo menos 3 anos ininterruptos para ser presbítero. Né? Ser dizimista, ser aluno assíduo da escola bíblica, salvo por motivo justo, e ser alfabetizado, porque vai precisar ler, interpretar e julgar causas. Então precisa saber, ter conhecimento das letras, ser uma pessoa letrada. Não, digamos aí, uma pessoa escolarizada, com altos níveis de escolaridade, mas uma pessoa que sabe ler pelo menos. Né? Vamos ver o próximo.
Artigo 38 ele vai falar sobre os requisitos espirituais exigidos para o diácono. São basicamente os mesmos, menos o ser letrado, ter essa questão da grafia, né? Por quê? Porque às vezes tem, em alguns campos missionários, pessoas simples, pessoas humildes, que querem servir e podem servir ajudando as pessoas e ajudando a comunidade, muito embora sem saber ler. E no Brasil existe isso também, né? Já não é uma nossa realidade aqui no Japão. Talvez seja porque você não sabe ler japonês, né? Mas as coisas não estão escritas em japonês, está tudo em português, então você sabe ler. Mas para o diácono é exigido essa questão, né? Todos os mesmos parâmetros. Próximo. Artigo 43, para o evangelista. Os mesmos para o diaconato. Igualzinho do diaconato. Tá? Não muda nada. Próximo. Com base no capítulo 3 do Estatuto da Igreja Local, o Conselho Administrativo reconhece a necessidade mínima dele, de acordo com a reunião que nós tivemos agora na sexta-feira, né? A igreja vai precisar para esse próximo biênio 3 presbíteros. Nós já temos 2, vamos indicar a renovação do presbiterado deles, do presbiterado, dos 2 presbíteros que nós temos, né? E nós vamos abrir para a eleição de mais um presbítero. Como nós já falamos anteriormente, qualquer membro da igreja que queira servir e que se enquadre nesse perfil bíblico e no perfil estatutário e que seja aprovado pelo conselho, vai poder passar pelo processo eletivo. Tá? Então nós temos mais uma vaga de presbítero para o próximo biênio. Então já está disponibilizada essa vaga. No dia da votação, no dia 25, se você se enquadra dentro deste perfil, você pode dizer, eu quero servir ao Senhor como presbítero. Tá? Nós vamos ter a necessidade de 6 diáconos. É a mesma questão. Nós vamos ter necessidade de mais 2 evangelistas. O evangelista Daniel está indo para o Brasil. E nós vamos ter necessidade de 2 cooperadores esse ano. A mesa administrativa já tem alguns nomes para serem indicados para essas posições, conforme o próprio Estatuto da Igreja. E o Conselho Administrativo, ele delibera essas sugestões de candidatura. Depende da pessoa se ela vai aceitar ou não. E também, dentro da igreja, algumas candidaturas vão ser possíveis ser apresentadas para proposição livre, né? Então, vai haver, se eu não me engano, uma proposição livre para o diaconato e uma proposição livre para o presbiterado. Tá? Então, se você se enquadra, se você deseja, você pode, no dia 25, aqui em assembleia, na igreja, dizer, eu quero servir ao Senhor em tal área, em tal ministério. O evangelista é diferente, porque o evangelista, né, é diferente do presbiterado e do diaconato. Por quê? Porque o evangelista, ele vai trabalhar auxiliando o pastor. Ele já está em processo de ser copastor, pastor auxiliar, né? Então o evangelista, ele tem uma posição diferente, porque ele não vai ser necessário ter renovação de cargo. Ele vai ser sempre evangelista desta igreja. Tá? Lembrando que é evangelista da igreja local, até que depois seja confirmado o seu ministério, seja elevado ao pastorado, se esse for o caso, e depois a ordenação ministerial, e então passa a exercer o seu ofício de pastor sobre todas as igrejas da presbiteriana renovada no mundo. Tá? Então, nesse ano nós teremos também necessidade de mais 2 cooperadores, que são os mesmos requisitos para o diaconato. Tá? Próximo. Dentre esses, há necessidade de 4 diáconos para o grupo em português, 2 diáconos para o grupo em tagalo, mais um evangelista para o grupo em português, mais um evangelista para o grupo em tagalo. Os candidatos ao presbiterado não requer, né, essa especificidade em relação ao idioma. Por quê? Né? Porque o diácono ele vai precisar dialogar com os membros. Né? Como você vai falar em português com alguém se você não fala tagalo? E eles não falam português também. Aí você vai falar, senta aí. Senta. Ele, aí ele não vai entender. Então, você vai precisar falar a língua deles. Então, vai precisar de 2 diáconos para poder trabalhar no grupo filipino. Tá? Próximo slide tem? Ok. Até aqui eu falei do que é difícil. Mas agora eu quero fechar esse estudo dessa noite com isso aqui. O serviço ministerial, ele é um privilégio. Irmão, é um privilégio servir a Deus no ministério. Viu? É difícil, é estreito, é apertado,
Mas quem tem o chamado para o ministério sabe que desde o momento em que Deus colocou isso no coração, fala, eu estou disposto a pagar o preço. E eu vou até o fim. Foi o que eu fiz. Eu vou até o fim mesmo. Né? Por quê? Porque o futuro galardão será de acordo com as nossas obras. Então, que eu trabalhe mesmo para o reino de Deus. É assim que eu penso. E é assim que o obreiro que é chamado pensa. Que eu trabalhe bastante para o meu Senhor. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Né? Eu quero trabalhar. Né? Porque o galardão será de acordo com as nossas obras. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. De acordo com o que nós fizemos por meio do corpo. Então, use esse corpo que você tem aqui agora, a saúde que você tem, o tempo que você tem. Porque nem sempre você vai ser jovem, irmão. Nem sempre você vai ter saúde. Nem sempre você vai ter condições financeiras. Nem sempre você vai ter tempo. Então, aproveite o bom contexto do seu corpo para poder servir a Deus e não perca mais tempo. E até quando você ficar velho, irmão, vai sobrar, sabe o quê? A experiência que os outros não têm. A visão de vida e comunhão com Deus que os outros não têm. Porque no reino de Deus é diferente. Quanto mais velho, melhor para julgar as causas. É claro que tem velho que já não se deixa mais aconselhar e admoestar. E isso daí é difícil. Mas aquele que envelhece no reino de Deus, e envelhece com a sabedoria de Deus, e sempre se deixando aconselhar e admoestar, ele é uma bênção para julgar as causas do povo de Deus. Moisés fez assim. E todos os servos de Deus no passado, você vê que eles, à medida que eles foram envelhecendo, eles foram ficando cada vez melhores. Né? Então nós temos que fazer por meio do nosso corpo. Para aqueles que fazem o bem a todos, o grande galardão